Eu te saúdo com a paz do Senhor. Ateísmo, panteísmo, deísmo e teísmo. O que são? Nesta aula eu vou falar acerca deste negócio. Também vou te dar a resposta da hora da revisão. Esta é a lição número 2 da classe de jovens, a realidade do Deus da Bíblia. Para esta aula, os louvores são 124, 259 e 526. Texto principal. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam, aos Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu já falei aqui com você na primeira aula a respeito da diferença entre crer e ter fé. Então nós devemos ter fé no Senhor, porque quando nós temos fé no Senhor, demonstra que nós verdadeiramente estamos dentro da vontade dele, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Resumo da lição. A Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Os objetivos dessa aula é compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e, finalmente, conscientizar de que Deus é amor e justiça. Compreender a existência de Deus. Como nós compreendemos a existência de Deus? Pela palavra, pela Bíblia. E também a criação demonstra a existência de Deus. Conhecer algumas ideias a respeito de Deus. Conhecer algumas ideias, saber quem é o Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos e falamos algumas coisas, mas como é na prática, né? O que de fato, o que verdadeiramente sabemos o que é o Senhor. Lembra que quando Jesus perguntou sobre os discípulos, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou com muita autoridade. E por que Pedro falou com autoridade a respeito de que Jesus era o Cristo? Porque foi Deus quem o revelou. Conscientizar de que Deus é amor e justiça. Isso aqui é muito sério. Porque Deus é amor? Sim, Deus é amor. E quando nós falamos de um Deus amoroso, significa dizer que ele é um pai amoroso. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho foi embora, teve o pai como morto, né? Levou toda a herança do pai, aliás, a herança de que o filho tinha direito, e depois voltou. E aquele pai amoroso, que ali tipifica Deus, o aceitou, o recebeu de braços abertos. Por quê? Porque Deus é amor. Entretanto, Deus também é justiça. E quando fala que Deus é justiça, significa dizer que Deus entrará em juízo. Muitas pessoas hoje até falam uma frase que não é que não faz sentido, é que a pessoa não teme a frase que está falando. Quando a pessoa faz alguma coisa, ela fala o seguinte: só Deus pode me julgar. E eu me questiono, se somente Deus pode julgar, ela não tem medo do julgamento de Deus? Eu tremo só de pensar que naquele grande dia nós teremos que prestar contas ao Senhor. Deus, ele é amor, sim, mas ele é justiça. O que significa dizer que Deus é justiça? Que se eu praticar uma injustiça, Deus vai me punir por essa injustiça. E isso vale para todo mundo. Como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Deus, por exemplo, não poupou Davi, que era um homem segundo o seu coração. E Davi penou as consequências do seu pecado, só para dar aqui um exemplo. Então Deus é justiça. Por quê? Porque ele faz entrar em injustiça. Agora, também vale lembrar que se Deus é justiça, e de fato ele o é, e se você está certo, o Senhor vai te justificar. Introdução. A existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É importante entendermos, e na mesma forma também é bem complexo, sobre a questão do Deus ser trino. É um Deus trino. Algumas pessoas falam trindade. Você que me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto muito do termo trindade. Eu prefiro Deus trino.
Mas tudo bem, se você quiser falar a Trindade, também não tem nenhum problema. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus, claro, é Deus. Agora, existem algumas coisas que complicam um pouco, né? Se nós olharmos a palavra, Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus está à sua destra e o Espírito Santo está aqui na terra. E como eles três podem ser um único Deus e nós falarmos que glorificamos a um único Deus, se na verdade são três? Então é bem complexo, mas de uma forma bem prática, eu vou te dar um exemplo bem prático. Se você está numa sala e existem três lâmpadas, quando elas são acesas, você observa que são três lâmpadas diferentes, né? Cada uma está num lugar. Você já reparou que a luz é a mesma? Assim é o nosso Deus. Eles são três diferentes, mas têm a mesma essência, a mesma luz. Então, essa é o ponto principal. Então, nós partimos desse início de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo formam um Deus trino, e Jesus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, assim também como o nosso Deus. Então, partimos daqui dizer que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e se revelou para nós. Quando Deus criou o mundo, existe uma questão muito interessante, que ele fala lá sobre o homem, né? Façamos do homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, nos dá a ideia de que, fato, verdade, Deus não estava sozinho, porque ele falou, façamos, no plural. Por quê? Porque junto com Deus estava o Filho e o Espírito Santo. E por isso, é muito interessante também, quando eu estava lá no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de 22 quilômetros quadrados, quando Jesus mandou acalmar o mar se acalmou. Por que o mar se acalmou? Por duas coisas, por duas razões. Primeiro, que Jesus tem todo o poder. Todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. E segundo, o mar reconheceu Cristo na criação. Era como se o mar reconhecesse Cristo dizendo, este foi quem me criou, então eu tenho que obedecer à voz dele, porque ele é o meu Criador. Então, aqui na questão da criação, estavam juntos Deus, o Pai e o Espírito Santo. E ele se revelou a nós. Como é que Deus se revelou a nós? Através de Cristo, que é o Emmanuel, o Deus conosco, como diz lá no livro de Isaías. Então vemos que aqui 6:9, né, de Isaías, ou é 9:6? Oh, meu Pai! Então nós vemos que verdadeiramente o Senhor, ele está conosco, ele é o Criador, ele se manifestou a nós. E nós devemos dar glórias a ele, muitas glórias a ele. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. Deus e sua existência. Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis 1:1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa, por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa questão aqui do princípio é muito interessante, porque de modo geral, as Bíblias, eu vou até dar uma olhada aqui na minha, e como é que a minha diz, como é a minha também fala no princípio. Algumas Bíblias mais coerentes, mais corretas, falam em princípio criou Deus os céus e a terra. E qual é a diferença entre em princípio ou no princípio? No princípio dá a ideia de início, tempo, no início, quando começou. Isso é no princípio. Mas quando se fala em princípio, dá a ideia, o que eu penso inclusive, de que é um princípio de Deus. Deus criou o mundo por princípio, ele desejou criar.
Então, aqui é uma questão muito interessante para que nós venhamos observar que, de fato, Deus existe. E é importante frisar sobre a questão da criação, que vamos falar um pouco mais à frente, de que há algumas pessoas que tentam a todo custo dizer que Deus não criou o mundo, que isso foi obra do Big Bang, disso ou daquilo. É incrível quando você observa a criação, você observa que tem algo espantoso por trás da criação, porque é impossível uma explosão, né, que é o Big Bang, uma explosão, criar algo tão complexo, um universo tão complexo, nos criar. Nós somos extremamente complexos, o corpo humano é extremamente complexo, os animais são complexos demais, as plantas são muito complexas. É impossível uma explosão criar todo esse sistema, toda a criação. A criação, ela só pode ter sido feita por algo, ou alguém, né, na verdade alguém, muito superior, de uma inteligência espantosa, de uma sabedoria e de um poder magnífico, de algo extraordinário, de algo que somente Deus pode fazer. Uma revelação geral. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e sua justiça. Muitas vezes cometemos muitos erros, ainda mais você que é jovem. Já fui jovem, já passei por lá e misericórdia. A diferença entre mim e ti nesse sentido é porque quando eu cometi meus erros não existia internet, então ficou tudo no oculto, na questão humana, né? Hoje em dia, se alguém faz alguma coisa, é filmado, tem fotos, áudios, etc. No meu tempo não existia esse negócio. Todos nós cometemos muitos erros, erros de formas grandiosas, outros nem tanto, outros erros que nos fazem aprender com eles. Por que cometemos esses erros? Porque nós não conhecemos, nós não sabemos, ou muitas vezes por rebeldia. Queremos demonstrar para alguém, para os pais, né, ou para os responsáveis, que nós somos alguém dono de si, que na verdade não é verdade, nós não somos donos de si, nós somos apenas adolescentes e jovens completamente perdidos que não sabemos o que fazemos com as nossas vidas. Então, para afrontar os nossos pais, eu não consigo entender por que nós queremos afrontar nossos pais. A Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20:12. Mas o que nós fazemos? Nós criamos erros, cometemos erros dos mais variáveis possíveis para afrontar os nossos pais. O que é uma perda de tempo, porque na verdade quem vai sofrer as consequências somos nós. E por que essa questão do erro que eu estou falando para você? Certamente você já deve ter cometido algum erro, mas muito provavelmente o erro que você cometeu foi um erro que você cometeu tentando acertar. Não foi proposital, na maioria das vezes. Alguns são propositais, é verdade. Mas a grande maioria você não fez de propósito. Diferente dos homens que tentam mostrar, usar a sua inteligência, o seu intelecto para mostrar, para demonstrar que Deus é injusto. Eles fazem isso de propósito. Essas pessoas são indesculpáveis, né, no sentido geral, se não se arrependerem, é claro. Por quê? Porque eles sabem a verdade, eles conhecem a justiça, eles sabem que existe um Deus todo-poderoso e ainda assim não o reconhecem, preferem ensinar errado, preferem mostrar que Deus é injusto e sempre questionam onde está Deus quando acontece uma catástrofe, onde o Senhor está, que acontece a tsunami, por exemplo, que aconteceu em 2004, né? Então, 26 de dezembro de 2004. Então, as pessoas, né, esses intelectuais, na verdade, eles são indesculpáveis nesse sentido. Por quê? Porque eles mostram, né, induzem as pessoas ao erro de propósito. Eles fazem de propósito, propositalmente, para que as pessoas errem e achem que Deus é injusto.
Uma revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. Eu não me lembro bem o que era o caso, porque eu era muito novo, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu era muito garoto, não lembro bem o que era. Mas uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa que era do candomblé, era uma mulher do candomblé. Era muito amigo, sempre fui muito amigo dessa mulher. E interessante que ela comentou o seguinte, quando eu falei um caso, estávamos comentando sobre um caso que eu sinceramente não consigo lembrar o que era, e ela disse o seguinte: eu lembro vagamente que era algo relativo à cura, mas eu não lembro o que era. E ela disse assim: tem coisas que o candomblé não consegue fazer. Isso aí que você está me falando, só Deus pode resolver, só Deus pode dar uma direção. Olha que situação, uma pessoa do candomblé que serve ao diabo está reconhecendo que Deus é o único que opera todas as coisas por sua vontade e justiça. Ou seja, muitas pessoas diferentes, muitos homens, né, diferente do que eu falei anteriormente, que são indesculpáveis, eles conhecem a Deus, mas usam o seu intelecto, apesar de não estar na presença de Deus, eles não tentam induzir a pessoa ao erro, muito pelo contrário, eles reconhecem que realmente Deus é justo e que tudo está debaixo da sua vontade. Então veja aqui algumas questões diferentes, né? Completamente diferentes. Ver, por exemplo, que infelizmente até alguns cristãos, pastores, líderes, de modo geral, até membros, né, irmãos e irmãs, acabam induzindo pessoas, né, porque têm um conhecimento um pouco melhor, um pouco maior, acabam induzindo pessoas ao erro. Agora você vê, uma pessoa que está dentro da igreja, professa a fé em Cristo, sabendo a verdade, sabendo da justiça, influencia pessoas da igreja a fazer errado. Só o sangue do Cordeiro. Ideias acerca da pessoa de Deus. Ateísmo. Na história da humanidade, é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe, o que criou todas as coisas, e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. Ou seja, são pessoas ateístas, pessoas que não creem em Deus. Antônio Fagundes, Morgan Freeman e Camila Pitanga, só para citar alguns nomes desconhecidos, são pessoas que não acreditam em Deus. É interessante que a pessoa que é ateísta, de modo geral, são pessoas inteligentes. De modo geral, são pessoas que leem muito. Tem também aquele Leandro Carnal, que é filósofo, né, historiador, e também ele é ateísta também não acredita em Deus, entre tantas outras pessoas. Inclusive até o nome dele já sugere, né? Leandro Carnal. Tá na carne, né? Bom, brincadeiras à parte, trocadilhos infames à parte, veja que quando nós observamos de fato que há pessoas ateístas, pessoas que não acreditam em Deus, nós vamos questionar por que a pessoa não crê. Como é possível uma pessoa não crer no Senhor, não crer na existência de Deus? Muito provavelmente entra nessa questão das pessoas indesculpáveis, que usam seu intelecto para mostrar às pessoas que Deus é injusto. Augusto Cury, por exemplo, era ateu, né? Ele é escritor cristão, mas ele era ateu e mudou aí radicalmente, e agora ele tanto crê em Deus que escreve livros, e livros muito edificantes. Apesar que eu particularmente nunca li nada dele, mas as referências que eu tenho dele são muito boas. Então, a pessoa que é ateu, ele não tem um entendimento, ou tem e não consegue processar. Porque há pessoas que, pelo menos eu acredito assim, que são ateus porque se baseiam somente no seu conhecimento humano, seu conhecimento científico. Então, tudo atribui à ciência. Eu até entendo esses, que talvez é só uma questão intelectual mesmo. Agora, há outros que são ateus, que na verdade, lá no fundo, eles sabem que Deus existe. Eles sabem, eles reconhecem. Mas por uma questão de narrativa, por uma questão ideológica, preferem continuar
mostrando que são ateus. Inclusive até falam uma frase que eu acho muito curiosa, que eles falam: eu sou ateu graças a Deus. Mas você não é ateu, ateus não acreditam em Deus, então por que é graças a Deus que você é ateu? Não faz sentido. Mas em todos os casos, é um direito deles. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que seja ateu, pessoalmente não. E se conheço algum, eu, sinceramente, eu não tenho lembrança. Mas, de modo geral, se fosse o caso, eu, particularmente, eu não discuto com uma pessoa ateia. Por que não? Porque eu acredito na Bíblia e ele não acredita. Por que eu vou tentar convencê-lo que somente o Espírito Santo que faz isso? O que eu posso fazer com uma pessoa ateia é mostrar para ele por que eu não sou ateu. Porque eu acredito em Deus. Eu vou dar a questão das razões pelas quais eu tenho fé em Jesus. Que eu acredito no batismo com o Espírito Santo, que eu acredito no Espírito Santo, que eu acredito em Deus, que eu acredito na palavra. Agora, eu entrar em discussão, porque ele vai falar isso, vai falar, porque foi o Big Bang, foi isso, foi aquele que criou o mundo, foi a ciência, isso aí eu não entro em discussão, mas não entro mesmo, porque para ter um entendimento de um assunto, quando vamos discutir de um assunto, seja ele qual for, as partes precisam ser respeitadas e ter entendimento. Eu não vou convencer ele a ser cristão, ele não vai me convencer a ser ateu. Então a gente vai criar ali uma discussão que não vai ter fim. Então eu prefiro orar por essa pessoa, se eu conhecesse, eu vou orar por essa pessoa e fazer com que, pedir ao Senhor para que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, porque eu mesmo não perco meu tempo. Panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. É estranho, na igreja onde eu estou, nós tínhamos uma irmã que eu achava estranho, porque é uma irmã mediana, né, a idade dela é mediana, e eu ficava assim, vendo, observando que ela falava com plantas. Eu achava aquilo bem estranho. E acho muito estranho pessoas conversarem com plantas. E não é uma questão de estar certo ou de estar errado, não vou entrar nesse mérito não. Mas eu achava estranho, porque eu nunca vi pessoas conversarem com plantas, já vi pessoas que conversam com animais. Acho até em certo ponto normal. Em parte acho normal. Mas planta eu nunca tinha visto, eu fiquei observando. Depois eu fui ver que uma das partes do ateísmo é demonstrar que a natureza é Deus. Falei, ué, a natureza não é Deus, a natureza é uma criação de Deus. Então, para o panteísta, Deus é tudo e tudo é Deus. Qualquer ser vivo é Deus. O que, na verdade, é algo contrário à palavra. É completamente contrário à palavra. É Deus, Pai e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, são os três. Não existe esse negócio de que tudo é Deus. Não existe esse negócio, essa questão do panteísmo. Eles acreditam que os elementos da natureza e do universo também são Deus. Não, isso não tem coerência, não tem respaldo bíblico. Deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. Em outras palavras, Deus criou o mundo, criou tudo, criou o homem, criou tudo e deixou tudo para lá. Ele só criou e tá bom, tá de bom tamanho, agora eu vou descansar. E vocês se virem aí. Vocês dão um jeito de vocês. Você já imaginou um pai de vocês ausente? Eu sei que alguns casos existem, infelizmente, alguns pais ausentes. Mas você já viu? Não existe, não tem coerência para Deus. Deus, uma coisa que Deus é um Deus presente. Lembra lá de Salmos 46:1? Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, no momento que você mais precisa de Deus, o Senhor estará presente e não ausente, o que é a questão do deísmo. Em outras palavras, o deísmo diz exatamente isso, que Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas ele é ausente na sua criação. Ele não se importa com o homem na eternidade, ele não se importa com o que vão acontecer com o planeta, ou com os planetas, ou com o universo, ele não se importa. O que não é o caso. Deus, ele tem um Deus de amor e de justiça, e ele quer muito o homem na eternidade com ele.
Teísmo. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Enquanto no deísmo Deus não intervém em nada, no teísmo ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. Então vemos aqui o teísmo, que é o quê? É um Deus presente, é um Deus que criou todas as coisas, criou o homem e ele é participativo na história. Então nós vemos verdadeiramente que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está conosco nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres, é claro, ele está presente conosco, e nos momentos difíceis também. O Espírito Santo está conosco para nos consolar. Então Jesus não está para nos purificar de todo o pecado. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas querem tirar a questão do Deus da Bíblia, não querem crer no Deus da Bíblia, mas as pessoas crendo ou não no Deus da Bíblia, Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam, e a Bíblia Sagrada nos mostra isso, nos revela isso, e nos prova não somente com palavras e atitudes, mas também na questão ampla da eternidade, de falar sobre as questões que ainda virão. Qual é o livro do mundo que fala sobre essas coisas com tanta precisão? Deus fala da eternidade, Jesus fala para a eternidade. E depois que Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia vai continuar se cumprindo nas mansões celestiais. Portanto, Deus existe e nós devemos continuar tendo fé no Senhor. Conclusão. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Existem algumas questões que nós não sabemos, o que nos responde Deuteronômio 29:29. O que nos diz? As coisas que são reveladas ao homem, mas tem coisas que é somente para Deus, somente Deus sabe. Então muitas vezes as pessoas tentam questionar Deus, porque eles ficam questionando onde está Deus numa catástrofe, porque a Bíblia não responde, porque isso e porque aquilo. Não é bem assim. Primeiro que a Bíblia mostra que realmente haverá catástrofes, e Deus estará sempre no mesmo lugar de toda a eternidade, estará nas mansões celestiais, nos céus de glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas, estará sempre sentado no seu trono. A questão é o homem, é a humanidade que se afasta de Deus. Então vemos aqui uma questão que eu preciso me aproximar do Senhor. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então somos nós que devemos estar sempre buscando ao Senhor de todo o nosso coração e crer verdadeiramente que Deus existe. Por mais que as pessoas não queiram crer, Ele existe. Hora da revisão. Número 1, a fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. Número 2, essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra manifesta na natureza, tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Número 3, ateísmo, panteísmo e deísmo. Número 4, o deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo, portanto, Ele é o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. Número 5, o teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar firmado nossa fé na realidade do Deus da Bíblia. Observar a realidade do Deus da Bíblia no sentido de que verdadeiramente Ele existe e Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É um Deus de amor e também um Deus de justiça e que requer de nós
santidade. 1 Pedro 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Que ele requer de nós santidade, assim como ele é santo, que nós venhamos procurar cada dia mais ser santo como ele é santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!